O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Eu creio, nós cremos. Este é o primeiro vídeo do artigo 3 do capítulo 2. Deus vai ao encontro do homem. Vinde, Espírito Santo, e iluminai nossa mente e o nosso coração. A Sagrada Escritura. Cristo, palavra única da Escritura Santa. Na sua bondade condescendente para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, tal como, outrora, o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra, o seu Verbo único, em quem totalmente se diz. Lembrai-vos de que o discurso de Deus, que se desenvolve em todas as Escrituras, é um só, e um só é o Verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornado à mesa, quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, a palavra de Deus. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai, que está nos céus, vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Os livros inspirados ensinam a verdade, e assim, como tudo o que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras, em ordem à nossa salvação. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da Palavra de Deus.
não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não sejam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o nosso espírito à inteligência das Escrituras. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer e aquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de vária índole, ou textos proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem a qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Número 1. Prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Com efeito, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração aberto desde a sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão, e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. Número 2. Ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. Número 3. Estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se o sentido espiritual em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos 4 sentidos assegura a sua riqueza, a leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura
é descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. O sentido espiritual. Graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala podem ser sinais. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos reconhecendo o seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e assim do batismo. O sentido moral. Os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. Foram escritos para nossa instrução. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. Assim, a Igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Um dístico medieval. Um dístico é um pequeno verso. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. A letra ensina-te os fatos passados. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves tender. Cabe aos exegetas trabalhar em harmonia com estas regras, por entender e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura, para que, mercê deste estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.